Olá pessoal, tudo bem? Galera, é o seguinte, ontem surgiu uma dúvida de um aluno, ele questionou sobre uma interferência que estava ocorrendo no monitor de computador da casa dele. Quando ele entrava em casa e acionava o portão eletrônico, o monitor apagava e acendia. Isso também ocorria quando ele ligava a máquina de lavar e desligava a máquina de lavar. A máquina de lavar era acionada, né? Então, eu respondi para ele na plataforma e também falei que iria fazer um vídeo sobre isso, porque, na verdade, no curso de eletrônica a gente aborda, né, os conceitos dos capacitores, as funções, desde filtro, temporização, principalmente a questão de filtros, né? Só que, claro, cara, num caso assim, a gente também abordou a questão das fontes de alimentação, toda a fonte de alimentação chaveada na entrada, né, as fontes melhores, é claro, né? Existem algumas fontezinhas muito baratas, muito fajutas, né, que não tem os filtros adequados na entrada, mas a grande maioria tem, tá pessoal? Mesmo aquelas fontezinhas mais baratas, acaba tendo, né? O filtro M e o filtro RFI, no caso, né? Eu vou explicar para vocês então, pessoal, nessa aula aqui, eu resolvi então fazer um vídeo, tá? Para vocês aí, seguidores do nosso canal e também para os nossos alunos do curso de eletrônica, tá? Explicando direitinho sobre essa questão da interferência que ocorre nos equipamentos eletrônicos e quais são os componentes responsáveis por eliminar essa interferência, tá? Ou minimizar ou eliminar de vez, tá? Até eu diria para ele que ele observar, né, se aquele monitor dele tem o filtro, né, está funcionando direitinho o filtro dele, ou então ele mesmo pode fazer, né, pode pegar componentes de sucata e montar um filtro para estar instalando na tomada do monitor, caso esse problema de ligar e desligar esteja atrapalhando o seu funcionamento, esteja incomodando, né? Pessoal, antes de eu começar aqui então, vou explicar direitinho para vocês. Ocorreu também comigo no passado, muitos anos atrás, eu instalei um luminoso na nossa loja de assistência técnica, né? E eu coloquei um timer automático para ligar determinado horário e desligar determinado horário. Eu não queria fotocélula, tá? Porque eu não queria que ficasse a madrugada toda ligado o luminoso para meia dúzia de pessoas ou menos passar na rua e ver, né? Então era uma energia gasta à toa. Então eu desenvolvi um circuito eletrônico, uma interface, e através de um PABX eu programei lá os horários que era para ligar, né? Por exemplo, ligava às 7 horas, 8 horas, dependendo dessa questão de horário de verão, né? E desligava, por exemplo, 1 hora da manhã. Então programava, fazia, o PABX dava o comando para ligar e dava o comando para desligar no horário programado. Beleza, né? Eu instalei o equipamento, instalei a interface, né, que eu montei placa eletrônica, e na bancada funcionava perfeito, cara. Fiz os testes de bancada, acionando lâmpada incandescente, no caso, né? E ela ligava, desligava, fazia todos os funcionamentos, funcionava 100%. Só que ao montar lá no luminoso, simplesmente não funcionou, cara. Não ligava, não tinha o que fizesse ali que ligasse. E aí depois eu percebi, pô, cara, peraí, o luminoso utiliza reatores daqueles antigos ainda, né? E lâmpadas do tipo fluorescente. E o reator é uma carga indutiva, então ele gera interferências eletromagnéticas, tá? Falei, pô, cara, deve estar ocorrendo isso. Eu peguei um fax de sucata que eu tinha lá, tirei fora os componentes responsáveis pelo filtro M desse fax e montei uma plaquinha com filtro, onde eu entrava com a tensão do luminoso, né, fase neutro do luminoso, né, fase retorno do luminoso, passava pelo filtro e depois devolvia para o sistema, né? Beleza? E fazendo isso, pessoal, para minha surpresa, o equipamento passou a funcionar legalzinho, tá? Então eu coloquei um filtro lá na alimentação do luminoso mesmo, não foi nem na questão da tomada da interface, foi lá no luminoso, eu instalei esse filtro e resolveu o meu problema, funcionou perfeito, acabou aquele problema de ligar e desligar, tá? Porque ele ligava, dava interferência e ele mandava desligar, certo? Então é muito comum acontecer esse tipo de problema, pessoal, e existem componentes específicos, circuito específico para eliminar isso, são os capacitores supressores de ruído, supressores de interferências, também conhecidos como capacitores de proteção, e eu vou explicar nessa aula em detalhes para vocês como que isso funciona, ok? Vamos então. Pessoal, vou apresentar algumas placas para vocês, tá? Os componentes aí, essas placas que estão comigo aqui, né? Então eu vou explicar direitinho, mas antes de mostrar essas placas, tá? E eu também vou voltar no final e explicar um pouquinho mais de informações sobre esse circuitinho aqui, tá? Que é o circuito de filtro, circuito conhecido como filtro M, né? Circuito de RFI, e ele é composto justamente pelos capacitores, né, de filtragem, e nós temos também, fazendo conjunto com o capacitor, dois indutores, né, duas bobinas aqui. Elas estão normalmente no mesmo núcleo, tá? Na mesma peça, tá? Na mesma peça você vai ter um enrolamento aqui, né, e mais um outro enrolamento também no mesmo componente, tá? Porém são duas bobinas isoladas eletricamente, tá?
Então, olha só, pessoal, a entrada de energia proveniente da rede elétrica, né, 127 ou 220 volts, alternada. Aqui nós temos a tensão entrando normalmente, ela é uma tensão senoidal, né, bonitinha aqui, senoidal. Você tem o primeiro capacitor, tá, que faria a função, né, de filtragem, tá, que vai filtrar essas interferências indesejáveis, tá. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal, isso aqui é 60 Hz, né, tem a tensão nominal e tal, mas os ruídos, eles ocorrem aqui, né, em sinais de alta frequência, tá, que acaba sujando essa tensão alternada, esses picos de ruído acabam passando para fora do circuito, caso não haja uma boa proteção, né, uma boa filtragem, e aí pode acontecer de travar equipamentos eletrônicos, tá. Então esse capacitor aqui ele já faz a primeira filtragem, tá. Sinais de alta frequência, esse capacitor do tipo X, né, já vai fazer a filtragem, ele vai fazer um curto, né, nesses sinais de alta frequência aqui, fazendo com que ele não vá atingir a saída da placa, a saída do circuito, tá? E também nós temos os indutores, tá, pessoal? Os indutores, eles se opõem a variações bruscas de corrente, né? Então, sinais de alta frequência, esses indutores aqui já vão funcionar como uma barreira, tá? Então, eles não vão deixar passar aí sinais de alta frequência, tá? Mas se de repente passar alguma coisinha, né, porque acontece, né, de repente acaba passando por cima, principalmente o sinal de RFI, então, que é o de radiofrequência, nós temos na saída um outro filtro, por isso nem todas as fontes têm esses dois filtros aqui, né, esses dois capacitores, mas aqui na saída desse filtro nós temos também um capacitor do tipo X também aqui, né, que vai fazer uma nova filtragem, digamos assim, né, jogando aqui, fechando um curto-circuito, né, deixando com que esse circuito, né, bloqueie ou neutralize os ruídos, né, provenientes da rede elétrica, certo? Então nós temos dois capacitores do tipo X aqui. E na continuação nós temos dois capacitores do tipo Y. Esses dois capacitores aqui estão ligados, um terminal em cada terminal da linha, né? Eles juntam aqui, ó, vai ligado no ground, no terra do equipamento. E o outro terminal do capacitor, né, do tipo Y, que é diferente do capacitor do tipo X, eu já vou explicar melhor para vocês ali. Ele está ligado ao terra. Aqui a questão é o seguinte, pessoal. Por que nós temos essas duas configurações? Capacitor ligado em paralelo, né? E depois capacitores ligados em série e o meio deles ligado no terra. Porque alguns ruídos que pode acontecer aqui, ele pode vir por aqui com a mesma intensidade daqui, ó, certo? É uma interferência simétrica, digamos assim, né? E essa interferência simétrica não ocorre diferença de potencial aqui no capacitor, então ele acaba deixando passar, certo? Acaba deixando passar. Isso acaba sendo complicado para o circuito. Então, na realidade, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: mesmo você tendo sinais aqui de mesma intensidade nas duas linhas, em relação à terra do equipamento, a intensidade não é a mesma, tá? Aqui você pode ter o mesmo sinal e o mesmo sinal alto do lado de cá, né? Mas em relação ao terra, você tem uma diferença de potencial. Então, esses capacitores vão acabar funcionando dessa forma, eles vão neutralizar, né? Vão eliminar esse ruído, essa interferência pelo terra do equipamento. Por isso a importância do aterramento dos equipamentos, um bom aterramento, né? As coisas serem feitas bem certas, né? Não adianta uma coisa funcionar bem e você não ter o aterramento, então não vai funcionar esses dois capacitores aqui, tá? Você só vai ter a filtragem dos capacitores tipo X. Pessoal, então aqui é só uma breve explicação aqui do circuito, já vou mostrar as placas. Os capacitores do tipo X para filtrar os sinais simétricos, né, interferências simétricas, e os capacitores do tipo Y para filtrar os sinais assimétricos, certo? Por isso que nós temos essas duas configurações. E essa interferência vai surgir, né, na alimentação normal da rede, e se não tiver nada que bloqueie, ele vai atingir a fonte de alimentação e, consequentemente, os componentes digitais da placa, certo? Muito bem, pessoal, então temos aqui uma placa de uma fonte de televisor, tá? Onde nós temos a etapa de entrada aqui, a etapa dos transformadores, aqui os transformadores do tipo Chopper, né? Os transistores chaveadores no dissipador e a saída, né, dos retificadores, aí a parte de controle da fonte e a parte de saída dos cabinhos de alimentação da placa principal, tá? Tudo isso aqui não vem ao caso agora, né? Nós estamos falando do capacitores supressores de ruído, né, conhecidos como capacitores X e Y, né? Então, pessoal, nessa fonte aqui é o seguinte, ó, a alimentação de entrada, ela vai cair aqui, ó. Aqui você vai entrar com o cabo de alimentação, que vai ter aqui um termistor, né,
que absorve picos de corrente. Temos um varistor, que é um protetor de surto de tensão, né, provocado por descargas elétricas, manobras da rede elétrica. E depois nós temos esse amarelinho, que é um capacitor do tipo X, tá? Do tipo X2, tá? Que nós vamos ter essa aula agora. Então aqui no começo você já tem um capacitor desse tipo, que cumpre a função de proteção. E aqui nós temos 2 capacitores do tipo X aqui, tá? E mais 2 aqui do tipo Y, que nós vamos estar estudando quais as funções. Basicamente, pessoal, esse tipo de capacitores, como eu falei para vocês, esse tipo de circuito, né, ele está presente na entrada da alimentação da rede elétrica, dos 127, 110 ou 220 volts, né? E ele vai estar fazendo a função de deixar passar para o circuito, né, somente os 60 Hz. Então qualquer outro tipo de interferência ele bloqueia, tá? Ele elimina, não deixa passar. Consequentemente, né, não vai gerar nenhum tipo de ruído anormal aqui na saída da fonte, que pode provocar aí o reset do processador, né, fazer o sistema reiniciar, como ocorre lá com o monitor do nosso amigo lá, né? É claro que aqui você não vai conseguir ver todas as informações, mas você consegue ver o X2 ali. Ele tem uma série, tem informações, por exemplo, da tensão de alimentação, né, 275 volts, da tensão da rede, né? Ele tem a capacitância dele, 0,33, 0,22, né, 0,47, marcado no corpo dele. E eu vou explicar no papel para vocês o que significa o X1, X2, X3 aí, tá? Beleza? Então, só a parte de localização aqui dos componentes nessa primeira parte, tá? E o interessante, pessoal, que nós temos uma entrada aqui, né? Temos uma bobina, um indutor, que faz a função também de filtro, mas justamente juntamente com o capacitor, né? Até no caso daquele exemplo que eu passei para vocês, tá? Eu tirei inclusive a bobina, tá? Não usei somente o capacitor. Eu tirei também a bobina, eu tirei todo o circuitinho de filtro, fiz um filtro Pi, né, conhecido como Pi, que seria um filtro para eliminação de ruídos de RFI e o filtro M, né, e coloquei lá no meu circuito do luminoso e funcionou perfeito, tá? Então basicamente o que eu iria fazer? Eu iria tirar esse capacitor e essa bobina. A alimentação vai entrar no capacitor, já vou mostrar no esquema para vocês ali, tá? E aqui, pessoal, nós temos os capacitores, né, do tipo Y. Normalmente eles estão ligados uma perna em cada fio da rede de alimentação aqui, da rede, tá? Mesmo que esteja na saída aqui, ó. E 2 perninhas é juntada, é ligado junto, e é ligado no ground, na carcaça, no aterramento do equipamento, tá? Por isso esses capacitores são perigosos, né? Se dá um curto em algum deles aqui, ele joga uma fase, né, para a carcaça do equipamento. Se não tiver um DR, não tiver um bom aterramento, começa a dar choque na carcaça do equipamento, né? Eu lembro que quando a gente instalava o tarifador no PABX, cara, em computadores, era muito comum até queimar o PABX, pegar fogo no computador, justamente porque de repente alguma fonte do computador estava com o capacitor danificado, né? Jogando uma fase para o terra, e aí qualquer coisa que você ligasse de equipamentos ao terra, você queimava o equipamento, tá? Colocava fogo no equipamento. Então é bem crítico esses 2 capacitores aqui, capacitores do tipo Y, tá? Por isso que eles são caros, são melhores, ele tem que respeitar uma série de certificações internacionais da Europa, dos Estados Unidos, né? Então ele tem que respeitar, tem que atender, senão o capacitor que o fabricante não vai colocar na placa, né? Porque ele implica em riscos, tá? Já o capacitor do tipo X, pessoal, ele já é um capacitor bem melhor elaborado, mais protegido, né? O Y também. Mas esse aqui, ele tem uma questão, né? Acredito que também o Y também vai ter, mas esse aqui eu tenho certeza que tem, que quando ocorre um surto acima do normal, né, acima da capacidade, de forma a querer colocar em curto os seus terminais, ele simplesmente funde lá dentro um dielétrico e isola os terminais, né, as placas do capacitor, tá? No caso aqui do capacitor X eu sei disso, tá? Mesmo se ele entrasse em curto aqui, claro que nós teríamos um fusível de proteção na entrada, tem a série de proteções, mas mesmo assim ele também tem, tá? Até porque ele trabalha absorvendo picos de tensão elevado, né? Interferências, não é somente interferências de pequena intensidade, ele pode estar absorvendo interferências bem altas. O varistor vai minimizar bastante isso, mas caso seja de uma frequência muito alta, né, talvez o capacitor é que vai receber a maior parte desse surto, tá? Tranquilo? Então aqui você localizou, né, nessa fonte esses capacitores. A câmera não conseguiu pegar muito bem aqui, pessoal, mas nós temos aqui o X2, né, identificando que é um capacitor do tipo X2. Ele tem a tensão também 275 volts, 0,1 micro, né? Então esse capacitor de 100 nano, tolerância dele letra K. E aqui os órgãos de certificação, né? Alguns outros, ó, a comunidade europeia, né? Aqui tem uma montoeira de certificadores aqui, tá? Então por isso que torna esse tipo de capacitor um capacitor caro, né?
e muita gente joga ele no lixo, tá? Então, bastante cuidado com esse tipo de capacitor, né, pessoal? Procura não jogar. Ele trabalha sempre junto com indutor, né, com bobina. E aqui na entrada nós temos 2 varistores, que é outra coisa, né? Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Aqui nós temos mais uma fonte de televisor, tá? Mais uma fontezinha de televisor que a gente pode observar esses capacitores que nós estamos falando, né? Aqui seria a nossa parte de entrada de alimentação, onde o cabo de força é ligado. De cara você já vê aqui um capacitor do tipo X2 aqui, ó, na entrada da alimentação. Provavelmente ele está em paralelo com os 2 fios da rede, né? Depois nós já temos o indutor, que juntamente com o capacitor faz o filtro M, né? Do lado de cá nós temos mais um capacitor do tipo X2, tá? Tranquilo? Do tipo X, vamos dizer assim, né? Mas a maioria é X2, tá? Em televisores, em computadores, tal, a maioria dos equipamentos eletrônicos trabalha com X2. E depois aqui na ponta nós vemos aqui, observamos, né? 2 capacitores do tipo Y aqui, tá? Que estão ligados ao terra, né? Normalmente eles vão ligados ao terra do equipamento aqui. Né? Se você observar no outro lado da placa, né? Eles estão ligados junto aqui e vai ligado na mesma trilha do terra da placa, tá? Certo? Tranquilo? Então, para você localizar nos aparelhos, seria isso aí, tá, pessoal? Entrada de rede, né? Normalmente na entrada você já se depara com um capacitor do tipo X, ele está em paralelo com a rede. Depois nós temos a bobina, né? Uma bobina para cada entrada de rede, né? Fase neutro, fase. Na saída nós temos mais um capacitor do tipo X, paralelo também. E aí nós temos aqui 2 capacitores ligados também, um em cada fase, ou em cada fio da rede, né? E também ligado junto e ligado para o terra, tá? Beleza? Então tranquilo, pessoal, verificar essa parte aqui. Depois disso é que vai para a ponte retificadora, vai retificar, vai filtrar, aí é outra história, tá? Tranquilo? Pegando aqui as informações desse capacitor, ó, nós temos aqui vários órgãos certificadores também, né? Novamente aqui, ó, RJ, US, né? Ele tem a tensão de operação aqui 275 volts, é do tipo X2. O valor dele, cara, 22K, tá? 22K é 22 e 4 zeros, né? Então é 220 nano, consequentemente 0,22 microfarad esse capacitor aqui, tá? Aqui o K é a tolerância dele, alguns códigos aqui que não vem ao caso agora, né? Mais importante é isso aqui, tá, pessoal? Então aqui o símbolo do capacitor, aqui marca o capacitor X2, ó, certo? E aqui nós temos os capacitores Y, ó, CY1 e o CY2 aqui, ó, que são esses 2 capacitores aqui, tá? Ok, galera, então para finalizar esse vídeo, finalizar essa aula, né, nós vamos aqui, nós estamos falando sobre os capacitores supressores, né, do tipo X e do tipo Y, que também são conhecidos como capacitores de proteção, e eles têm função de proteção M e RFI, tá? O M quer dizer o seguinte, ó, o I de interferência, o E de elétron e o M de magnético. Então, interferência eletromagnética, certo? Isso aqui são termos em inglês, tá, pessoal? E aqui nós temos o RFI também, que é a interferência de radiofrequência, tá? Então, interferência de frequências mais elevadas na faixa de rádio e televisão, até, em alguns casos até de televisão, né? Esse filtro também tem a função de não deixar passar para o circuito, tá? E também as interferências eletromagnéticas provocadas aí, no caso do nosso aluno, né, que falou do portão e da máquina de lavar, provavelmente está entrando via M, tá? É uma interferência eletromagnética que está entrando no monitor, certo? Então, basicamente, esses componentes trabalham nessas 2 linhas, além de suprimir picos de tensão, tá? Eles também acabam fazendo um papel ali de absorver picos de tensão de alta frequência da rede, tá? E com relação a algumas informações extra, pessoal, a tensão de pico em operação, né, do X1, que é o capacitor um pouco mais forte, cara, é maior que 2,5 kV, né, 2.500 volts, e menor do que 4 kV, ou seja, menor do que 4.000 volts. Ele vai trabalhar nessa faixa de operação, o capacitor do tipo X1, que não é comum em placas eletrônicas, tá? O mais comum é esse cara aqui, ó, que é o X2, né? E o X2 trabalha aí com tensões da ordem de 2,5 kV, que é a tensão de pico de operação. Ele consegue proteger e absorver, né? Já o X3 é menos sensível, né? E ele a tensão de pico de operação dele é menor, né? Tem que ser menor do que 1,2 kV. Então é um capacitorzinho um pouquinho mais fraco, tá? Já com relação aos capacitores do tipo Y, pessoal, eu não coloquei aqui a tensão de pico de operação, porém eles trabalham com 5 kV, com 8, com 4, são bem altos também as tensões de pico que esses caras suportam, tá? Os capacitores do tipo Y. Eu coloquei aqui apenas a tensão de operação, tá? Por exemplo, o Y1 tensões menores do que 250.
O Y2 é tensão maior que 150, mas menor que 250, tá? Que se enquadraria nas fontes automáticas, né, pessoal? Que trabalhariam aí com de 100 ou de 90 a 240 volts, né? E depois nós temos o Y4, que é tensão menor que 150 volts. Ele é o mais fraquinho de todos. As informações básicas, pessoal, isso aqui é de norma, tá? Tá nas tabelinhas de normas aí. Você pode encontrar na internet, né? As tensões de operação, tensão de pico de operação dos capacitores do tipo X, do tipo Y. Então, tranquilo, pessoal. Terminamos esse vídeo. Na verdade, foi uma mini aula, né? É uma aula, na realidade, né? É como eu falei, a gente já comentou isso durante as aulas do curso, mas não focando nesse componente, né? Focando nas características dos capacitores supressores ali. Então, se você que é nosso seguidor do canal, pessoal, compartilha, né, nosso vídeo, se você gostou, né, do que você aprendeu aqui, do que você viu aqui. Não deixa de comentar alguma coisa ali, se você achou informação importante, você não sabia disso aqui, né? E alguma coisa que você queira colocar no comentário é muito importante para o robô do YouTube saber que o vídeo é relevante, o vídeo é bom e vocês estão gostando, né? O like também ajuda bastante. E os nossos alunos do curso de eletrônica, né, pessoal, que gostou aí, né, que tem mais alguma dúvida, né? Pode postar no grupo, debater entre vocês sobre esse assunto, ou na plataforma do ensino, né? E também pode utilizar aqui a plataforma do YouTube também para trocar informações e esclarecer alguma dúvida, tá certo? Pessoal, um abraço então e até o nosso próximo vídeo. Tchau!